Bom dia. E aí, gente, vamos começar? Vamos começar. Quem faz a prece hoje? Eu faço. Arro. Então faz. Jesus, nosso mestre amigo, agradecidos que estamos, Senhor, por mais este dia, por estarmos reunidos no mesmo pensamento e sentimento que é o aprendizado. Queremos, Senhor, agradecer por todos os ensinamentos que já nos destes ao longo das nossas vidas. E ser conosco, Senhor, para que nós possamos cada vez mais seguir na senda do bem, com muita humildade, com muita luz. Abençoe os nossos irmãos que não puderam estar aqui. Abençoe as nossas irmãs que estão acometidas, né, por alguma debilidade, alguma dificuldade. E cada um de nós, porque também temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos. Sê conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. Amém. Então vamos lá, a gente está no item 16, né? Do capítulo, Isso. do capítulo 10. Indulgência. A indulgência, né? Isso. De quem é essa mensagem? José. José, Espírito Protetor. Que José é esse? Será que é o pai de Jesus? Pai de Jesus, eu pensei nisso, João. Se era o pai de Jesus, vai ver que era, porque nós dois pensamos a mesma coisa. De Então, repente é ele. A gente não consegue afirmar, né? É. Então vamos lá. Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência. Do que é isso, indulgência? Quem lembra? O que é a indulgência? Vem uma pessoa, começa a brigar com você, né? Aí você tem que ter tolerância. Misericórdia, Hã? clemência, misericórdia, clemência, Paciência. Paciência, inclinação ao perdão, tolerância, isso que é a indulgência. Beleza? Então você tem que ser tolerante, complacente, ser inclinado ao perdão das faltas alheias. Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, do perdão, né? Da tolerância, da complacência. Sentimento doce, fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Ora, a gente não tem esse sentimento, não é isso? É isso que ele está falando. Sim. Ou temos em grau muito pequeno, do tanto que poderíamos ter desse sentimento de indulgência. Indulgência não vê os defeitos dos outros. Olha aí. Não ver os defeitos alheios. Ou se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Quer dizer, aí se as outras pessoas descobrem aquele defeito e vêm falar mal, às vezes para você, aí você, se você, não, mas é porque ele está com esse problema, ele está com essa dificuldade, aquela outra, se você
sempre tem uma desculpa para disfarçar diante daqueles que são malevolentes os defeitos alheios, então você está sendo indulgente. Entenderam bem a coisa? Uhum. Sim. Isto é, uma desculpa plausível, uma desculpa, né, aceitável, uma desculpa séria, e não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Então, tem que ser uma justificativa séria, né, aceitável, não aquela que é uma desculpinha qualquer, para os defeitos alheios. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios. Jamais se ocupa. Olha isso. Ora, e isso de pessoas próximas ou de pessoas um tanto mais distantes, certo? Jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Aí a gente cai naquele estudo de ontem, né? Às vezes é razoável revelar o mal quando tem por finalidade, digamos assim, proteger a sociedade, proteger um determinado grupo de pessoas, certo? Ou seja, resultar num bem, a revelação do mal se torna até um dever, é isso? Isso. E serve também para a pessoa se corrigir. Então, você nunca se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Ou seja, então tem que ser mais ou menos no momento em que a pessoa está errando. Não pode ser Exatamente. depois dela já ter errado. Não faz observações chocantes. Não faz observações que chocam. Quer dizer, com que palavra se vai falar dos defeitos, dos maus atos alheios para prestar um serviço de uma forma chocante? Não dá, né? Tem que ver com que palavra se vai falar, porque senão não se está sendo indulgente, não se está perdoando, não se está tendo tolerância. Nem tem censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quer dizer, não fala de uma forma muito direta, correto? É um conselho velado. Então, veja, é a forma como fala. Não é censurando, é em forma de conselho velado. Então, vê bem que palavra nós vamos usar. Quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não faríeis o que reprovais, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Quando será que julgareis os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Sem se ocupar com os outros. Nós temos que analisar a nós mesmos, certo? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos atos. Aí é que está a validade. Sem que nós nos ocupemos com o que fazem as outras pessoas. Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Né? Os vossos olhos severos só para nós. Quando é que a gente vai abrir o olho da severidade só para a gente? Para o outro, a gente tem que ser indulgente. E conosco, devemos ser severos. Deu para entender? Uhum. E não o contrário. Vai demorar, mas vai chegar. Hã? Tomara que não demore muito. Sede, pois, severos para convosco, aí, indulgentes para com os outros.
Ora, então devemos ser severos para conosco, de forma que nós não erremos, e indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena a que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. É a gente que decide para onde nós vamos ou para onde vão os outros? Não. Não. A nossa cabecinha é muito pequena, certo? Sim. Quem decide Aí, é Jesus, que ele observa exato. tudo. E às vezes o que a gente desculpa, essa sabedoria maior censura, né? E aquilo que a Exato. gente, digamos assim, desculpa, ele condena. Enfim, a gente faz o contrário, né? Exatamente. A gente perdoa e a gente diz, não, isso é perdoável. Ele diz, não, isso daqui tem que dar uma melhorada, ainda não está bom, não. Ou a gente diz, não, isso aqui tá melhorar, tem que melhorar. Não, isso aqui não. Tem... Tanto com relação a gente, quanto com relação aos outros, certo? Sim. Naquele livro Voltei, por exemplo, teve uma pessoa naquela carreata espiritual que iria subir para cima, que ele havia matado uma pessoa, não foi? E que ele, então, não se julgava no direito de ir para uma região espiritual superior. Ele próprio dizia que ele não merecia ir para uma região espiritual superior. Mas ele foi ou não? Foi. Foi. Ele foi. Quem decidiu foi ele? Não. Não. Quem decidiu não foi ele. Agora, naquele livro de André Luiz, tinha um sacerdote que estava sendo atendido ali aquela casa que voava. Como é que era o nome dele, daquele sacerdote lá? E ele achou que ele ia para o reino de Deus. Ele foi? Não. Não. Percebe, então, como é a coisa? Não é a gente que decide, não. E a gente não decide nem sobre nós mesmos. Quem decide é o pessoal lá de cima. Então, às vezes, as nossas ideias estão todas equivocadas. Lembrai-vos de que... Agora, João, talvez até a gente decida, tá? Porque tudo está no nosso procedimento. Não, sim, nesse sentido, né? Nesse sentido, assim, que se você procede... De previamente, né? Exatamente. Se você está procedendo corretamente, tudo certinho, então a coisa, eu acho que você tem a oportunidade de ir para um lugar bom. Você sabe pelas suas condutas, né? Embora você não saiba o anterior, mas o presente você sabe, né? Eu estava me referindo, tipo assim, já levamos a vida, morremos. Aí, se já fez... Aí a decisão não é nossa, né? Não é mais. Aí já não cabe mais a gente. É desse momento que eu estou falando. Agora sim, antes, agora... Hein, João? Agora, previamente, a gente sim, tem que trabalhar. E trabalhar. E estudar muito, E, E João, mesmo assim, depois que a gente chega do outro lado, quem é que de nós, digamos assim, está com o pensamento completamente limpo a todo instante e a gente chega lá do Nenhum. E chega lá do outro lado, olha, eu acho que eu vou para um lugar bom. Mas mesmo que tenha alguma noção de que nós possamos ir a um lugar bom, primeira coisa, lá a gente já chega para trabalhar ou vai ficar recebendo atendimento como um doente que recebe? E outra, com qual colônia a gente vai? Eu quero trabalhar, viu? Para qual colônia a gente vai? A gente não sabe. Agora sim, tem uma noção um pouco geral de que quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós trabalharmos antes desse momento que outros decidirão o nosso futuro,
existe, né? E quando nós nos vigiamos, esse pensamento, a gente sabe que não é um pensamento bom, essa ideia vai nos levar a, digamos assim, nos aproximar daquilo que não deveríamos fazer. Essas coisas, previamente, a gente tem uma noção ampla, então, mais ou menos assim, não muito genérica, não muito específica, do caminho que a gente tem que trilhar. E que a gente tem que trilhar sempre para, de uma maneira geral, a gente ter uma noção de que vai para um lugar adequado. Né? Sim. E outra coisa que a gente tem noção é, se eu desencarnasse nesse momento em que eu estou fazendo a coisa A ou a coisa B, se eu estou fazendo a coisa B, com certeza eu vou para o lugar ruim. Se eu estou fazendo a coisa A, talvez eu vá para o lugar bom pelo meu estado mental em que eu estou agora. Percebe? Então, a gente está alternando entre o sol e a escuridão, entre a claridade e a escuridão. Não dá, tem que ficar só na claridade. E essa bagagem que Chico Xavier, que Haroldo, que o Divaldo, todos esses aí, claro, Divaldo e Chico em primeiro lugar, mas Haroldo, Almeida, esses palestrantes que têm um conhecimento, né, estão no trabalho afinco e já estão com uma moral mais elevada, esses aí eles não precisam nem se preocupar com nada, porque o caminho deles já está escolhido, já está traçado por eles mesmos, pelo trabalho, não? A gente acha. Não é bem assim, não. Para eles, o grau de responsabilidade é mais significativo, de forma que um erro numa direção, para eles, é menos perdoável do que para outros. E a vida deles é uma vida comum também. É uma vida em que eles sofrem muito. Não é fácil, não. É. A Joana de Ângeles diz assim, a dor é para todo mundo. O elevado e por não. Não tem essa. Para uma pessoa mediana, uma pessoa comum, uma pessoa terra a terra, tipo eu, assim, a dor é como um fórceps em que ela vai arrancar alguma beleza dessa natureza instintiva. Agora, para uma alma mais evoluída, a dor é como aquele arco do violino, que vai fazer tocar uma música de amor. Então, você vê, o Divaldo fala claramente que ele ia se suicidar se jogando do elevador Lacerda. Ele tinha perdido o emprego. Quem o protegeu foi a irmã dele, que tinha se suicidado. Não foi a Joana que apareceu e disse, olha, não faça isso. Não, foi a irmã dele que apareceu, mostrando para ele o semblante, as debilidades, os olhos, um olhando para cá e o outro olhando para lá. Enfim, todas as consequências no seu perispírito do efeito dela ter se suicidado por questões amorosas entre ela e o esposo. Né? Então, o Divaldo sofreu com a família dele, sofreu com a sua própria natureza. Então, eles não levam uma vida assim, que é um mar de rosas, não. É coisa... Sofre muito. Não tem essa, não. Sim, mas agora no resumo da ópera, no caso, Divaldo, como o Chico fez esse trabalho, o Divaldo está fazendo, eles estão semeando, né, João, uma lavoura grande, um trabalho enorme. Então, eles, mesmo que eles tenham o pecado deles, mas eles estão num grau bem mais elevado. Vê, por exemplo, no livro Ação e Reação. Como é que é o nome do instrutor daquela mansão que é o diretor da instituição há 50 anos? Ai, como era o nome dele? Como é que era o nome dele? Peraí, João, deixa eu me Ele é um lembrar. espírito elevadíssimo. Ele tem um nível E ele intelectual. tá lá. E ele está lá, assim, o Druso. Druso. Ele tem um nível Ele está lá há intelectual 50 anos. Ele tem um nível intelectual muito alto, ele tem um nível sentimental muito elevado, mas ele foi para uma região infernal. Chegou atendido de maca, tirado da região lá de tempestade de maca, para depois ele se tornar o diretor da instituição, passando por diversas tarefas. Então, às vezes, uma alma... Por exemplo, você vê André Luiz, que escreveu uma série de livros magníficos para nós.
Então, ele era para ele ter um planejamento de vida tal, mas ele não fez nada. Não fez nada com relação às questões religiosas. Com relação às questões científicas, ele é considerado herói nas faculdades brasileiras de medicina. Mas ele vai para o umbral. Então, digamos assim, é muito pesado, digamos assim, o que a pessoa deveria fazer, o seu grau de conhecimento, o seu grau de sentimento, e ele não faz aquilo, é uma queda mais significativa. Como tem muitas pessoas que eram, não posso falar assim, eu posso falar que estavam, digamos assim, adquirindo algum destaque no cenário nacional com relação ao estudo do espiritismo e despenca. E ninguém mais quer ouvir essa pessoa. É só prestar atenção e ver. Então, um espírito X lá pode cair. Pode cair. E quem cai muito é alguém que tinha uma grande responsabilidade medida pelo quanto conhecia, pelo quanto se esperava, e a pessoa não fez aquilo. Entendeu? Nos Mensageiros tem muito essas histórias, né, João? Muito. Começo do livro Os Mensageiros, a primeira metade do livro Mensageiro é só isso. Os que eram para fazer aqui não fizeram e caíram. É uma coisa muito séria. É muito, muito sério. A gente não pode falhar. Tem um texto, João, Hã? tem um texto daquela Estante da Vida, do Irmão X, chama O Compromisso, tá? Onde o espírito está lá, aí ele pede para renascer, ele manda uma carta, ele faz uma carta, onde ele pede para renascer, e aí ele diz que ele pode vir sem perna, sem braço, sem visão, com lepra. Ele pede uma série de coisas, tá? E Jesus diz, não, vamos mandar ele, porque aí tem 2 que vão vir para estudar, ver a situação dele. Tipo o André Luiz, né? Uhum. Que no caso é o irmão X que vem com um orientador. Aí Jesus define que não, que ele vai voltar, mas ele vai fazer trabalho mediúnico. Aos 30 anos, ele vai começar no centro espírita e aos 60 ele vai desencarnar. Tá? Então, foi todo planejado. Quer dizer, ele pediu uma série de coisas da quantidade de erro que ele cometeu anteriormente, inclusive enganando as mulheres. Ele fez muitas coisas na área sexual, e aí ele vem como para ser médium, trabalhar na mediunidade, né? Só que aí, quando ele chega aqui, tá? Ele trabalha 2 anos na mediunidade, tá? E aí, quando o irmão X vem, né, com outro lá para olhar, aí tem uma senhora que está precisando, a filha está doente lá e tudo. Aí, não, vamos lá no centro espírita. Pegam ela e vão para o centro espírita. Quando chegam lá, cadê ele? Não, ele não está. Não, faz muito tempo que ele não vem, ele não quer mais saber, não quer vir, não sei o quê. Tem sempre uma desculpa. Aí o pessoal vai na casa dele. Ele está deitado numa rede, tá? Embalando de um lado para o outro, de boa. Aí a senhora chega lá com a filha, tudo, né? E vai a pessoa lá do centro espírita, que os espíritos induzem, né? Para levar a senhora com a filha lá na casa dele. Aí ele chega, ele diz que ele não vai atender não, que ele está muito cansado, que ele tem família, que ele tem que cuidar, ele tem os filhos, que ele tem que cuidar da família, dos filhos, que ele não vai atender, que não sei o quê, que um monte de coisa, tá? Aí, resultado, ele desencarna antes, tudo. Quer dizer, ele se propôs a um compromisso, tá? Pediu milhões de coisas, a espiritualidade não deu porque ele não iria aguentar, quer dizer, deu a mediunidade, ele não aguentou. Tá? Queria trabalhar dos 30 aos 60 na mediunidade e ele não trabalhou. Tá? Não, que estava muito cansado.
Tá? Então, vê o compromisso que a gente tem da espiritualidade e também de quem nos avalizou de estarmos aqui. Exato. Às vezes um espírito como Druso, por exemplo, ele vai reencarnar, vem de uma região inferior, mas ele pode fazer uma tarefa magnífica. Magnífica, porque ele é elevado. Uhum. Ele escorregou em alguma coisa e foi parar num lugar desse, quando ele poderia estar muito alto. Entenderam bem como é a coisa? Uhum. É assim que a coisa funciona. Então, quem mais conhece, mais responsabilidade tem. Então, um erro para uma pessoa que tem pouco conhecimento e, por consequência, pouca responsabilidade, não gera tanta consequência. Agora, alguém que errou a mesma coisa, mas tinha muito mais conhecimento, queda mais significativa. Então, a responsabilidade é muito bem medida, também pelas características de quem é o espírito. Mas vamos fazer um raciocínio, digamos assim, abstrato aqui. Se o Chico escreve 50 livros a menos do que ele escreveria, isso talvez gerasse para ele um compromisso maior do que alguém que está fazendo esforço para escrever um. Entendeu como é a coisa? Então, de quem mais tem, mais será cobrado. Agora é óbvio, né? O Chico escreveu 420. Eu estou só estou tentando um paralelo com o raciocínio abstrato para se entender a coisa aí. Então vamos lá. Sede indulgentes, meus amigos. Então, para nós aqui, o que interessa é a gente tem que ter o sentimento de perdoar. João, João, volta ali. Lembrai-vos de vós que clamai... Lembrai-vos de que vós, que clamais altas vozes, anátema, anátema, né? Quer dizer, lançando uma espécie de maldição. Talvez tenhais cometido faltas mais graves. Talvez tenhais cometido faltas mais graves. Então, aquela pessoa que está conosco, que errou conosco, na família, ou no trabalho, em algum lugar, talvez o nível daquela pessoa, né, com aquela falta que ela cometeu, seja mais perdoável aos olhos de quem é daquele que julga, como falou assim, do que uma falta nossa, que talvez até tenha características mais leves, mas que já não era para que nós a comentamos. Percebe? Uhum. E a gente fica lançando maldição pelo erro alheio. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, a indulgência acalma. Quer ser calmo? Qual é a solução? Ser indulgente. Queremos, digamos, atrair pessoas, porque a solidão não é boa, porque é razoável participar de um mundo social, faz bem para nós. Qual é o segredo? Indulgência. Indulgência, né? O segredo é a indulgência. A indulgência ergue. Com a indulgência, a pessoa ela está mais apta a servir aos outros e também a se servir, né? Ela tem os olhos severos para com ela própria antes de cair, né? Ao passo que uma pessoa com muito rigor, ela desanima os outros, ela afasta, ela irrita os outros. José, um espírito protetor. Então devemos ser indulgentes, porque sendo indulgentes com os erros alheios, nós estamos realizando o compromisso da espiritualidade superior através de nós, que quer atrair para erguer, quer atrair para acalmar, quer atrair para levantar todo mundo, não é por nós, né? Que devemos atrair pessoas, mas para que elas caminhem conforme o interesse da espiritualidade superior. Mas se formos muito rigorosos, nós afastamos, irritamos.
desanimamos os outros. Beleza? Beleza. Então vamos lá, próxima mensagem. É esse o sentimento que a gente tem que cultivar. Se alguém vem com maledicência, a gente sabe dar uma desculpa séria a respeito dos erros alheios. Agora, a próxima mensagem, João, bispo de Bordeaux. É Bordeaux, Malu? É Bordeaux. Sede indulgentes. Até o tom de voz deve ser outro e não deve ser esse meu, né? Esse meu meio rigoroso. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Jesus não perdoa a mulher adúltera? Se Jesus, que é Jesus, com toda a sabedoria, grau de amor, sentimento de justiça, benevolência infinita, perdoou, quem é a gente para condenar? Quaisquer que sejam as faltas alheias, sejamos indulgentes. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros, sejam quais forem as faltas dos outros. E aí, estamos com esse sentimento aí? Na nossa família, fora dela? Esse é o nosso raciocínio? Esse é o nosso sentimento? Sem observar defeitos dos outros? Ou, quando observamos os defeitos alheios, é para prestar um serviço, porém sem dizer de palavras chocantes, mas apenas dando conselhos velados? É assim que nós estamos nos comportando? Mas é assim que deveríamos, né? Essa é a meta. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Quer dizer, a pessoa que é indulgente, mesmo aquela pessoa que é uma fortaleza, que trabalha mesmo com todas as dificuldades, que trabalha, digamos, doente, que trabalha sob a maledicência dos outros, sob os pensamentos negativos dos outros a ela dirigidos. E numa hora, essa pessoa forte que, digamos, raramente continuaria uma tarefa, que outros cairiam, às vezes ela desanima um pouco. Quem vai sustentar essa pessoa a continuar naquela perseverança é alguém que seja indulgente. É alguém que seja indulgente. Porque o forte vai precisar de um sustento. Porque a prova da vida, a gente sabe, né? Não é difícil, não é fácil. Ele vai precisar de um sustento. Agora, o fraco, ele precisa de algo mais que um sustento. Ele precisa da fortaleza. Quer dizer, ele está caído e ele precisa da fortaleza para se levantar. É diferente. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Mas como que vai vir a bondade de Deus? Como que você vai mostrar? É mais por questão de sentimento, de indulgência, da forma de falar a respeito dos erros e das desculpas divinas, para que o fraco adquira a fortaleza e continue a sua marcha para Jesus. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Ah, mas eu errei nisso, mas eu errei naquilo, mas eu errei nisso. Tá bom, você errou, é verdade. Você está arrependido, já se dá para notar. Não precisa você demonstrar tanto o seu arrependimento, porque o menor arrependimento Deus já leva em conta. O menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência estendendo suas asas brancas, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim
aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Deu para entender? A gente acha que a espiritualidade superior não tolera o que é impuro. Tolera. Quem não tolera somos nós. Sendo que nós somos impuros. Mas não toleramos as impurezas dos outros, a falta dos outros. Mas os espíritos superiores, às vezes, nos socorrem nos maiores erros que estamos cometendo. E não deixa você se aprofundar na queda do abismo. Ele vem nos socorrer na coisa mais impura que nós estamos fazendo. Porque eles toleram a nossa impureza e nos auxiliam a não nos tornarmos, não descermos mais alguns degraus ainda, né? Sem tirar o livre-arbítrio. Beleza? Compreendei, mas nós que somos impuros não aceitamos as impurezas uns dos outros, pelo amor de Deus. Compreendei todos a misericórdia infinita. A misericórdia infinita. Quer dizer, seja lá o que você tenha cometido, Deus leva em conta o menor arrependimento. E Ele quer dar fortaleza para que nós consigamos caminhar. Compreendei todos a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Quem não errou, todo mundo precisa de perdão. Aí eu peço perdão para mim, mas não perdoo o outro? Como assim? A energia ruim fica em mim pelo não perdão meu, dirigido aos atos alheios. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras? Ele está falando aqui, mas a gente está compreendendo o que ele está dizendo? Que a misericórdia de Deus é infinita, que ele leva em conta o menor arrependimento para nós e para os outros. Mas nós queremos o perdão para nós. Mas daquilo que os outros nos fizeram sofrer, nós não perdoamos? Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento, o conteúdo que encerra. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porque se Deus se contentasse em esquecer vossas faltas, ele não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito. E ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Estão entendendo aí o que está falando? Então, Deus vai perdoar, mas no sentido de não nos condenar eternamente. No sentido de dar oportunidade para que nós próprios nos refaçamos. Certo? Certo? Eu esqueço. Só que você tem que ir lá para o seu próprio benefício e refazer. E refazer, porque a sua felicidade só nascerá quando, através de você mesmo, você se recuperar. Não tem outro jeito. Então, vamos lá. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito. Percebe? Você não vai entrar num estado de felicidade tal se não houve uma prática efetiva do bem. Né?
transformação interna da pessoa, tem que haver uma transformação para essa felicidade haver, né? Por Consequentemente, ela ela vai... mesma, né? Eu errei, tudo bem, vamos esquecer o passado, só que agora você tem que construir o seu futuro. Não posso eu te lançar num futuro que você não está em condição de participar daquela vida social de um mundo regenerado. Tem que ser conquista sua para que seja feliz. Pedindo perdão para vossas transgressões, o que lhe pedis é o favor de suas graças para não cairdes de novo. Então, primeira coisa, não cair de novo. E é a força necessária para enveredardes outros caminhos, ou seja, o de subir a escada. E como ele coloca aqui, o de submissão e do amor, nos quais podereis juntar. Juntar o quê? A reparação. Ou seja, tem que refazer, porque você já está arrependido. Mas junto ao arrependimento, agora você tem que reparar. Porque uma coisa é, como é que você chegou nessa colônia espiritual aqui? Ah, foi Deus que me colocou. Mas você está lá, mas você não está bem. Agora, quando é mérito seu, pela reparação executada, aí você está pleno consigo. Aí você está feliz. Aí você efetivamente é cidadão daquela colônia, senão você só é visitante. Entendeu como é a coisa? Sim. Lembra de André Luiz, no livro Nosso Lar? Ele está ali por, digamos assim, por serviço dos outros, pelo serviço da mãe dele em relação a outras famílias e como as pessoas, digamos assim, de respectivas famílias trabalham, os membros dessas famílias se ajudam, de forma que não fica ninguém de fora. Mas a pessoa que é atendida, ela está lá muitas vezes não por mérito próprio das suas próprias pernas. Só posteriormente, André Luiz, depois que socorreu a própria família, não desejando socorrer, com um sentimento negativo em relação à esposa, que já amava outro homem, os filhos nem lembravam dele, o quadro que era a foto dele da parede saiu, as coisas dele saíram da casa, agora aquelas pessoas não moravam mais no coração dele. Mas, então ele recuou sentimentalmente, negativamente. Ele teve que vencer isso dentro dele para que ele, de fato, fosse um cidadão da colônia. Agora aqui você está, digamos, por mérito mesmo seu. Antes você era só um agregado. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, pois esse véu muitas vezes é bem transparente aos vossos olhos. É bem transparente. Tipo, não, tá bom, eu vou ficar aqui, não vou jogar na cara, mas também não tenho um estado feliz. Não tem digamos, uma benevolência, uma alegria maior naquele convívio, naquele contato, se não é uma pessoa tão próxima. E qualquer coisa que a outra pessoa erra de novo, pá! Aquele véu que era transparente já é retirado. Levai-lhe simultaneamente com o perdão o amor. Percebe a coisa? Conversando o quê? Falando o quê? Com que tom de voz? Com que grau de sabedoria no contato? De se aproximar, se afastar. Se aproximar, se afastar. Fazei por eles o que pediríeis que o Pai Celestial fizesse por vós. Aí nós queremos, né? Levar uma vida de tanto trabalho e de tanto estudo,
para que nós sejamos levados a uma ótima colônia espiritual. Mas a prova de que realmente está rendendo fruto ao nosso esforço, a nossa dedicação, tem vínculo com o grau que estamos sendo indulgentes para com os erros alheios. E a gente, às vezes, pede para nós as boas colônias espirituais, buscando muito esforço, mas para os outros, esse cara aí, meu amigo, esse parente meu aí, não sei não, hein? Tô achando que ele vai lá para baixo. Substituir a cólera. Aí o sentimento é de cólera. De raiva. Raiva. Para com os outros. Que mancha, que macula, né, pelo amor que purifica. Substituir a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, de forma incansável, que Jesus nos ensinou. Né? Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Então, é essa caridade que a gente está falando. É esse contato com as pessoas que nos feriram que nós temos que tirar, às vezes, o ressentimento e substituir por um amor ativo, por uma caridade ativa que sabe tratar o outro. Seguir esse modelo divino, caminhais em suas pegadas. Essas pegadas, vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Percebe? Quem vai dizer que teremos um repouso após a luta é esse sentimento de indulgência para com os outros. Como Jesus, carregai todos vós as vossas cruzes. E subi penosamente, mas subi com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux. Beleza, gente? Beleza. Não é tão simples, não. Não. Não é. Não é. Temos que carregar essas cruzes. Lembrando que também existe a causa dessas cruzes, que nós próprios livremente a escolhemos, né? Agora, mensagem de... Como pronuncia esse aí, Malu? Dufresne. Dufresne? Não, Dufresne. Ai, eu não sei, João. Mas o DU é D. Eles falam D. Dufresne. Vamos botar depois aí naquele... No tradutor, Google Tradutor, para ver como é que pronuncia. Pedir para ele falar, né? Ave Maria. Flavinha já está aqui nervosa, porque terça-feira já tem prova oral. Está no nervoso. Então, vamos lá. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Percebe? Poucas pessoas praticam isso. Todos vós tendes maus pendores a vencer. Todos vós tendes maus pendores a vencer. Todos vós tendes defeitos a corrigir. Todos vós tendes hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, né?
a se libertar para subirdes o cume da montanha do progresso. Por que, então, vos mostrais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e é culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. Né? Quem é que se sente superior aos outros aí? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, que consiste, a modéstia e a humildade, em não ver senão superficialmente os defeitos alheios e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porque, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas das suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Percebe? Então, o nosso coração, ele tem os defeitos significativos. Temos um abismo de erro, principalmente com relação ao passado, um abismo de corrupção. Mas temos boas coisas, nós temos bons sentimentos. E a pessoa caridosa, ela consegue observar no outro esses bons sentimentos. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Tiram proveito desses ensinamentos salutares. Para esses que tiram proveito, que conhecem, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler estas palavras, que lhes indicam o meio de atingirem o alvo, a caridade prática, a caridade do coração, a caridade para com o próximo, como para si mesmo. Percebe? Também com relação a nós, porque nós erramos e devemos nos perdoar para caminhar. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo que se possa viver de dor. Essas coisas também têm a ver com os... Não é acima dos objetos, é acima das dificuldades, é acima das nossas dores, nos mantermos fiéis a Deus e não blasfemar contra Ele. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível realmente amar a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Como é que a gente vai demonstrar amor a Deus? Pela prática da caridade para com o homem, né? Principalmente nas situações mais difíceis da nossa vida, porque fazer a caridade quando tudo está uma maravilha, isso é devolução à vida de pouco valor. Agora, quando a coisa está difícil, a coisa está brava, e mesmo assim a gente mantém aquele coração caridoso com relação aos outros, isso é, de fato, uma compreensão sentimental mais significativa com relação à finalidade da nossa vida. Vamos lá, então.
dá para acabar, né? Se bem que a gente não pode ter pressa, né? É Agora é começar permitido. amanhã. Começar amanhã esse outro jogo. Já são 33. É. Só que já foi muita mensagem, né? Para a gente refletir durante o dia de hoje. Essa lição ela é a pesada, João. Essa é a mais. É. Essa tem Essa de orelha. o peso. Essa tem Essa tem peso. que, Eu essa acho tem que que ser. tem que assistir de novo o vídeo, viu, gente? Porque Essa a gente tem que maturar muito mesmo. Essa tem. tem que pegar É. ele e assistir mais 5 vezes para poder entender bem, É. assimilar. Não entendi, eu entendi o negócio. Pensar que já poderíamos, acredito que não pode também se cobrar, começar essa mudança bem antes, né? Agora vem o choque. Agora esquece, depois não olha para trás. Vamos olhar só para frente. Eu já queria ganhar um pouco de melhoria antes, já começar mais leve agora, né? Realmente a gente tem que meditar muito nessas mensagens aqui para que a gente efetivamente comece a praticar um percentual mais significativo do que a gente tem feito com relação ao perdão das ofensas alheias. Vamos ler isso aqui, meditar durante aí toda essa semana, talvez seja bom a gente ficar nesse capítulo aí até segunda-feira um pouco mais, é muito sério esse capítulo aqui. Sempre há tempo da mudança, né? Portanto, é cair na real e pensar que há tempo de mudar. Vamos maturar muito essa lição aqui. Ela é muito séria. Ela é muito séria e, se conseguirmos, ela também gera uns frutos bem positivos para nós. Concordam? Sim. Certeza. Eu acho que nós já estamos no caminho que a gente sente o peso, e no fato de sentir o peso e refletir, já é o começo, né? E entender que há necessidade dessa mudança, desse maturamento, e que existe tempo ainda. Nós estamos aqui. Exige uma mudança sentimental nossa com relação ao erro dos outros para conosco, do que tenhamos sofrido. E a primeira coisa é lembrar que a gente também errou gravemente. A gente tem que aprender a perdoar. E o estudo meditativo dessa lição aí, meditativo mesmo, e não só uma leitura, vai nos colocar mais a par dessa conquista sentimental aí. Não pode ser só de boca, não pode ser só uma leitura, não pode ser só alguma coisa do raciocínio. Não pode ser alguma coisa só do raciocínio. A gente tem que revolver o sentimento nosso. Isso vai tirar umas energias espirituais escuras da gente. Uma meditação. Não é só um simples cateterismo que nós temos que fazer todos os dias, né, João? Não. Lembra que depois que André Luiz realizou aquele trabalho que de começo ele não queria, porque a posição sentimental dele era oposta ao que ele deveria fazer, ele era contra aquilo que ele deveria, a razão dizia, você tem que fazer isso, mas sentimentalmente ele não queria. Depois que ele realizou, ele tirou um peso do seu perispírito. Ele voou mais leve. E a gente tem que adquirir essa leveza. E a meditação em torno desse capítulo pode nos dar isso. Pode nos facilitar essa conquista. Fala aí, Angelita, que você ia falar. Não, eu ia colocar que tanto é que ele coloca bem no começo, depois severos para convosco, indulgentes com os outros. Porque muitas vezes a gente fica tentando achar uma desculpa nos nossos erros e acusando sempre o outro, né?
A gente sempre se faz de coitadinho, achar que uma desculpinha, porque mesmo que haja um relacionamento, os dois estão certos, né? Nesse relacionamento, numa guerra de palavras, seja ela de acusações, e sempre, os dois estão certos, né? As duas pessoas, mas a gente não dá aquele passo de humildade, de paciência, de indulgência com o outro, né? A gente não quer, é difícil a gente aceitar essa humildade de falar, não, eu acho que eu errei. Não, você coloca assim, mas eu estava certo, mas eu falei tal coisa, né? A gente sempre coloca uma desculpa, ou esconde os nossos erros, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim. Quem faz a prece? João? Faço. Vamos lá. Mestre Jesus, cá estamos, Senhor. E esse estudo de hoje nos convida a uma meditação mais profunda em relação aos pensamentos e sentimentos que nós carregamos em relação aos outros, próximos a nós. Mestre Jesus, observa-nos, Senhor, tu sabes também que participamos de equívocos inadequados para com eles de forma assemelhada. E talvez, Jesus, pelo nosso vínculo maior com relação à tua doutrina de esclarecimento e de paz, hoje em dia, sejamos aos teus olhos mais culpados daqueles próprios que nós previamente condenamos com os nossos pensamentos inferiores. Mestre Jesus, ajuda-nos assim, Senhor, a revolver os nossos pensamentos de forma a clarificá-los, de forma que efetivamente possamos perceber o grau de evolução daquela pessoa, para que nós a perdoamos assim como nós próprios necessitamos do perdão dela e do vosso perdão. Assim, Mestre Jesus, auxilia-nos a vencermos sentimentalmente a nós mesmos e ajuda-nos ainda, Senhor, a permanecermos sempre fiéis e retos nesse caminhar em direção a Ti, para que nós não majoremos as dificuldades que nós mesmos criamos para as nossas próprias cabeças. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Graças. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente. Até amanhã. Estaremos todos Gente, aqui. Se Deus Um abraço, quiser. Vocês também. Fiquem com Tchau, até Deus. amanhã. Tchau. Até Até amanhã. amanhã. Valeu.